Há mais de 2000 anos, nas colinas da Galileia, um homem simples subiu a um monte. Nenhum exército o acompanhava, nenhum templo o abrigava. Apenas o vento, o sol e uma multidão silenciosa que esperava. Ali, naquele lugar, aconteceria algo que mudaria o curso da humanidade. Nascia o Sermão da Montanha, a mensagem mais poderosa, poética e revolucionária já dita por uma voz humana. O cenário era simples, mas carregado de simbolismo. O monte representava a elevação espiritual, a busca por algo maior que o mundo terreno. E foi lá, longe do barulho das cidades e das tradições dos homens, que Jesus falou sobre o reino de Deus não como um território, mas como um estado de alma. Enquanto os profetas do Antigo Testamento haviam recebido leis gravadas em pedra, Jesus revelava agora leis gravadas no coração. O Sermão da Montanha não era apenas um conjunto de palavras. Era uma inversão completa da lógica humana. Ele proclamou bem-aventurados não os fortes, mas os humildes. Não os vencedores da guerra, mas os pacificadores. Não os ricos de ouro, mas os pobres de espírito. Cada frase parecia um golpe silencioso contra o orgulho e um convite à transformação interior. Naquele instante, a montanha deixou de ser um pedaço de terra e se tornou um portal entre o céu e a consciência humana. O Sermão da Montanha começa com palavras que ecoam há mais de 2 milênios. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa abertura não foi aleatória. Ela definiu o tom de toda a mensagem. O reino de Deus não pertence aos que têm poder, mas aos que reconhecem sua própria necessidade espiritual. Naquele tempo, os mestres religiosos pregavam mérito, aparência e status. Mas Jesus falava de um reino invertido, onde o menor seria o maior, onde a humildade valeria mais do que a glória e onde a verdadeira riqueza não era material, mas interior. Cada bem-aventurança era um espelho da alma humana. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não é sobre tristeza, mas sobre sensibilidade espiritual. Quem sente dor pelo mal do mundo, entende o coração de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não é fraqueza, é domínio de si. A mansidão é a força que não precisa de violência. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não se refere às leis humanas, mas à sede pela vontade divina. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essa é talvez a mais misteriosa. Não fala de perfeição moral, mas de transparência espiritual, de um coração que não finge. Cada frase do Sermão da Montanha era um choque para a mente da época, mas para quem escutava com o espírito, era como ouvir a própria voz de Deus, traduzida em linguagem humana. Após anunciar as bem-aventuranças, Jesus olhou para aquela multidão de homens simples, pescadores, camponeses, mulheres e crianças, e disse algo que mudaria a forma como o ser humano via a si mesmo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Essas palavras, parte central do Sermão da Montanha, pareciam impossíveis para quem as ouvia. Eles não eram sacerdotes, nem governantes, nem homens de influência. Mas Jesus via neles algo que o mundo não via: propósito. O sal, símbolo da pureza e preservação. No mundo antigo, o sal era precioso. Ele purificava, preservava e dava sabor àquilo que se corrompia. Quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, ele não falava de valor comercial, mas da responsabilidade espiritual, de impedir que o mundo perdesse seu sentido. O sal não chama a atenção, mas sem ele tudo se torna insípido. Assim também são os filhos do reino, discretos, porém essenciais. Eles são o tempero invisível que impede a humanidade de apodrecer. A luz, o símbolo da verdade e da presença divina. E quando ele disse, vós sois a luz do mundo,
estava declarando algo ainda mais profundo. Na tradição judaica, a luz representava a presença de Deus. Jesus estava afirmando que cada ser humano poderia ser um reflexo dessa presença. Mas ele alertou: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ou seja, a fé não é para ser escondida, é para iluminar. O cristão é chamado a ser um farol em meio à escuridão moral e espiritual do mundo. O Sermão da Montanha não era um discurso para ouvintes passivos, era um chamado para a ação, uma convocação divina para transformar o mundo a partir do interior de cada alma. O Sermão da Montanha marcou uma virada radical na história espiritual da humanidade. Jesus não estava apenas ensinando, ele estava reinterpretando a própria lei. Durante séculos, Israel viveu sob os mandamentos mosaicos, leis externas gravadas em pedra, que determinavam o que podia e o que não podia ser feito. Mas agora, naquele monte, o Filho do Homem falava de uma lei diferente, não escrita em tábuas, mas inscrita na alma. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Com essas palavras, Jesus não anulava a lei, ele a elevava, transformava mandamentos em consciência. A antiga lei dizia, não matarás, mas ele ensinava, quem se ira contra o irmão já é réu de juízo. A antiga dizia, não cometerás adultério, mas ele dizia, quem olhar com desejo já cometeu adultério no coração. Era uma revolução silenciosa. O pecado deixava de ser um ato para se tornar uma intenção, e a santidade deixava de ser aparência para se tornar verdade interior. O Sermão da Montanha desmascarava a hipocrisia dos religiosos, mostrando que a verdadeira justiça não está no cumprimento das regras, mas na transformação do coração. Jesus estava dizendo ao mundo, não basta parecer bom, é preciso ser puro de dentro para fora. Com isso, ele preparava a humanidade para um novo tipo de reino, não um reino de espadas e tronos, mas de consciência e compaixão. De todas as palavras ditas no Sermão da Montanha, nenhuma foi tão desafiadora quanto esta. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essas palavras chocaram o mundo antigo. Na cultura judaica, amar o próximo significava amar o irmão, o amigo, o compatriota. Mas Jesus expandiu o limite do amor até onde a razão humana não alcança. Ele não estava propondo fraqueza, mas revelando o poder da misericórdia. Porque amar quem te ama é natural, mas amar quem te fere é divino. O amor que ele ensinou não é emoção, é decisão, não é sentimento, é escolha. É o amor que se torna ponte sobre o abismo do ódio. Na história bíblica, o amor de Deus sempre foi ativo. Ele não esperava ser amado para amar primeiro, e agora, no topo daquele monte, Jesus ensinava que esse mesmo amor deveria habitar em cada ser humano. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e chover sobre justos e injustos. Com isso, Jesus redefiniu a ideia de justiça. O Sermão da Montanha mostrava que a verdadeira grandeza não está em vencer o inimigo, mas em não deixar que o ódio o transforme em um. Era a lei mais difícil de todas, a que exige morrer um pouco do ego para deixar nascer o espírito. No meio do Sermão da Montanha, Jesus revelou um dos maiores segredos espirituais da humanidade, a oração perfeita. Não uma fórmula, mas um mapa para se chegar até o coração de Deus. Naquela época, muitos religiosos oravam em público, erguiam as mãos para serem vistos, repetiam longas frases em busca de atenção. Mas Jesus rompeu esse padrão e ensinou algo completamente novo. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. Ele ensinava que a verdadeira oração não é espetáculo, é intimidade. O lugar do encontro com Deus não é o templo, é o silêncio da alma. E então pronunciou as palavras que atravessariam séculos.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Cada linha do Pai Nosso é uma revelação. Pai Nosso, lembra que Deus não é distante, mas um Pai presente. Venha o teu reino. É o clamor de quem deseja um mundo guiado pela vontade divina, não pela ambição humana. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos. É a lei do reflexo espiritual. Ninguém pode receber perdão se ainda guarda rancor. O Sermão da Montanha ensinava que orar não é pedir, é alinhar-se à vontade de Deus. É quando o homem para de tentar convencer o céu e começa a permitir que o céu o transforme. Essa oração, repetida por bilhões até hoje, não foi criada para ser decorada, mas vivida. Porque quem entende o Pai Nosso de verdade já encontrou o caminho de volta para casa. O Sermão da Montanha não era apenas uma pregação, era um chamado para uma transformação interior profunda. Depois de ensinar sobre a oração, Jesus falou sobre outro pilar da espiritualidade, o jejum. Naquele tempo, muitos jejuavam para parecer santos. Andavam com o rosto abatido, cobriam-se de cinzas e exibiam sua devoção diante do povo. Mas Jesus olhou além da aparência e revelou o que Deus realmente via. Quando jejuardes, não mostreis uma aparência triste. Lava o rosto e unge a cabeça, para que teu jejum seja visto apenas por teu Pai, que está em secreto. O jejum, assim como a oração, não era sobre o corpo, era sobre o coração. Era o ato de abrir mão da carne para alimentar o espírito, de se esvaziar por dentro para ser preenchido por Deus. Então, ele revelou um dos ensinamentos mais poderosos de toda a história bíblica. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntai tesouros no céu. Naquela época, acumular riquezas era sinal de status. Mas Jesus ensinava que o verdadeiro tesouro não se mede em prata nem em ouro. O que realmente tem valor não pode ser guardado em cofres, só em corações. E concluiu com uma das frases mais profundas do Sermão da Montanha: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Com essas palavras, ele redefiniu o conceito de riqueza. O que vale não é o que o homem possui, mas o que o possui. O Sermão da Montanha lembrava à humanidade que o espiritual é invisível, mas é justamente o invisível que sustenta tudo o que é real. Entre todos os ensinamentos do Sermão da Montanha, nenhum toca tanto o coração humano quanto este: a luta contra a ansiedade. Jesus conhecia o coração do homem, sabia que a alma se desgasta tentando controlar o amanhã enquanto o presente passa despercebido. E então, em meio àquela multidão inquieta, ele disse: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Essas palavras foram um alívio e um desafio, porque o ser humano sempre quis segurança, mas o reino de Deus é construído sobre fé. E Jesus mostrou isso usando o próprio cenário da montanha. Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, e vosso Pai Celestial as alimenta. Olhai para os lírios do campo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Era uma lição viva. As flores e os pássaros se tornavam mestres silenciosos da confiança. Enquanto o homem se preocupava com o futuro, a natureza já vivia em harmonia com o Criador. Jesus não estava dizendo para ignorar o trabalho, mas para confiar no propósito. A ansiedade nasce quando o homem quer controlar o que é divino. A fé nasce quando ele aprende a descansar no tempo de Deus. E então, ele concluiu com uma das frases mais repetidas da história bíblica: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Sermão da Montanha lembrava à humanidade que o sustento não vem da pressa, vem da providência.
e que a fé não é fechar os olhos para o futuro, é abri-los para enxergar que o futuro já está nas mãos de Deus. Entre os momentos mais impactantes do Sermão da Montanha, há um ensinamento que desarma o orgulho humano e revela o verdadeiro caminho da sabedoria. Não julgueis, para que não sejais julgados. Essas palavras atravessaram o tempo como um espelho, porque o ser humano tem facilidade em ver o erro do outro, mas dificuldade em reconhecer o próprio. Naquela época, os fariseus eram mestres em condenar, apontavam falhas, mas escondiam as suas. Jesus, então, expôs a raiz da hipocrisia com uma imagem simples e poderosa. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Ele transformou uma crítica em parábola, uma correção em reflexão. Estava dizendo ao mundo que o julgamento é uma cegueira disfarçada de virtude. O Sermão da Montanha revelava que o reino de Deus não é construído sobre comparações, mas sobre compaixão. Não sobre condenação, mas sobre empatia. Julgar é fácil, perdoar exige luz. Jesus não proibiu discernir o certo e o errado, mas condenou o ato de colocar-se no lugar de Deus. O julgamento é a tentativa humana de fazer justiça sem misericórdia. Mas a justiça divina nunca caminha sozinha. Ela anda de mãos dadas com o amor. E é por isso que ele concluiu com um aviso solene. Com a medida com que medirdes, sereis medidos também. Cada palavra do Sermão da Montanha lembrava: quem deseja ver o céu precisa primeiro limpar o coração. Porque o julgamento não está nos olhos, está na alma. O Sermão da Montanha termina com uma das imagens mais simbólicas e eternas de toda a história bíblica. Depois de ensinar sobre o amor, o perdão, a humildade e a fé, Jesus conclui com um desafio silencioso, um chamado à prática. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. A rocha representava a obediência, a firmeza espiritual, a fé que não se abala quando vem a tempestade. E ele continua: caiu a chuva, vieram os rios, sopraram os ventos, mas a casa não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. O Sermão da Montanha não era uma teoria para admirar, mas um alicerce para viver. Não bastava ouvir, era preciso praticar. Jesus comparou o homem que apenas escuta, mas não aplica, a alguém que constrói sobre a areia. Tudo parece firme até que o tempo revela o quanto o fundamento era frágil. Areia é a fé sem profundidade, a religiosidade sem transformação, a aparência sem essência. Mas a rocha é a verdade, é a convicção inabalável de quem vive o Evangelho todos os dias, mesmo quando o mundo não entende. Quando Jesus terminou de falar, o Evangelho diz que a multidão ficou maravilhada. Eles sabiam que não haviam ouvido apenas um mestre, haviam ouvido a própria voz de Deus. O Sermão da Montanha foi mais que uma pregação, foi a fundação de uma nova humanidade. Um mapa espiritual que ainda ecoa através dos séculos, lembrando que a fé verdadeira não se mede por palavras, mas pela solidez da vida construída sobre o amor. E até hoje, o eco daquela montanha continua. Toda vez que alguém perdoa, ama, ora em silêncio ou confia em Deus no meio da tempestade. O Sermão da Montanha se repete dentro do coração humano, porque quem constrói sobre a rocha nunca desaba.